Que alegria te receber aqui na casa de Nossa Senhora da Piedade, discípula e ao mesmo tempo mestra. Discípula porque é aberta a escutar a palavra de Deus. É assim que Lucas a enfatiza. Estamos no ano C, como aquela que guardava no coração as palavras e os fatos, neles meditava e pensava. Este é o lugar do discípulo. O discípulo deve escutar. Se não temos tempo para escutar o Senhor, estranhamos a voz do seu pastor. Passamos de ovelhas a cabritos rebeldes, dando ouvido a vozes que não são importantes e que podem nos levar à perdição. Mestra, porque torna-se na elegância da fé, na integridade de vida, porque unida ao mistério do Cristo, modelo para cada um de nós, que nesta vida temos que ser também sinal da luz e da graça divina. Portanto, contando com a intercessão dela, Nossa Senhora Maria, a Senhora da Piedade, discípula e mestra, esposa fidelíssima do Espírito Santo, que nós aqui nos reunimos. Vinde, ó Espírito Santo, vinde nos fazer discípulos, abrindo nossos ouvidos para a dócil escuta da palavra. A palavra que nos guia, a palavra que nos inspira, a palavra que é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Ó Espírito, dissipai as trevas dos nossos corações nesta hora, tomados de preocupações e de agitações que precisam de um instante de paz. Vinde, Espírito de Cristo, vinde dar ao nosso coração a paz. Aqui nos encontramos reunidos, permaneceremos para sempre unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 5º domingo da Quaresma, já no fim deste itinerário, um momento tão fecundo e tão oportuno de fazermos uma revisão de nossa vida, a partir da oração, a partir da penitência e da esmola. A oração que nos convida a confiar na graça divina. Não somos suficientes. A penitência que nos ajuda a perceber que na nossa vida os pesos que se multiplicam nos impedem de caminhar à frente, de nos lançar em Deus com toda a confiança. E a esmola, a caridade, a generosidade, despertando-nos para o fato de que o outro é uma manifestação de Deus. Neste 5º domingo, já quase finalizando este itinerário, o grande banquete da Palavra de Deus nos oferece Isaías, no capítulo 43, versículos 16 a 21. O Senhor Deus atualiza nessa profecia de Isaías o êxodo, o atravessamento do caminho. Assim disse o Senhor: o que põe no mar um caminho e uma trilha nas águas fortes, o que faz sair o carro e o cavalo, tropas e poderio conjuntamente. O que é que diz este Senhor? Vamos refletir, mas já comecemos com uma antecipação, uma pregustação. Versículo 19: eis que eu faço nova as coisas. Está brotando agora, não o reconheceis? Sim, ponho no deserto um caminho e correntezas no lugar desolado. E quando a primeira leitura, o Salmo 125, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Um salmo que canta a poesia de um brado preso nos anos do exílio, que torna-se canção, profecia de resistência, de esperança no povo que junto aos rios da Babilônia se sentava chorando com saudade de Sião e pode agora cantar, porque aqueles que lançam a semente entre lágrimas, confiando nas promessas do Senhor que faz maravilhas, ceifarão com alegria. A segunda leitura é da carta aos Filipenses, no capítulo 3. Paulo, que diz considerar tudo perda, tudo vão, diante da vantagem que consiste em conhecer Jesus, o seu Senhor. Considera tudo lixo diante do fato de ganhar a Cristo e ser encontrado unido a Ele. Não com a justiça provinda da lei, mas com a justiça que vem a nós com base na fé. E no Evangelho, esta cena linda do Cristo que
se encontra com a adúltera, mulher abandonada pela mentira social dos mestres da lei e dos fariseus que a trazem para ser apedrejada. Agem mal, tendo a lei por pretexto, como lembram os salmos, assim testando Cristo, para ver se de fato seu ensinamento não era uma usurpação ou uma profanação da lei de Moisés. Vamos juntos, com Maria, discípula e mestra, meditar estes textos do domingo. Em primeiro, vamos a partir do Evangelho, porque o Evangelho é, pois, o eixo central de onde decorre as leituras, particularmente na liturgia de domingo. Tudo converge para o Evangelho. Tem na palavra de Cristo uma síntese do que foi pronunciado nas leituras anteriores e, ao mesmo tempo, uma profecia, ajudando a interpretar bem o que foi apresentado na primeira leitura. Estamos no Evangelho de João, o que é muito curioso, porque se é ano de Lucas e é domingo, deveria ser o Evangelho de Lucas, mas aqui um detalhe exegético. Nós estamos aqui, neste capítulo 8 de João, no mais lucano dos textos joaninos. Quando olhamos a estrutura do Evangelho de João, seu modo de raciocinar, seus textos, a gente percebe que esta narrativa da adúltera aos pés de Jesus, ela é diferente, destoa um pouco da maneira com a qual João apresenta a sua narrativa. Alguns hoje até se arriscam a dizer se não haveria de ser uma tradição lucana, ou seja, que foi a base para a composição do Evangelho de Lucas e que foi assimilada por quem está escrevendo por inspiração o Evangelho de João. Trata-se evidentemente de um texto que não tem as notas características, o jeito de comunicar próprio de João, mas que compõe bem nesse momento do seu Evangelho, que tem traços muito mais lucanos. É Lucas quem se preocupa com este detalhe, com este afeto, traduzindo a misericórdia de Deus, preocupa com a mulher, com o órfão. Pensemos nas parábolas, pensemos na parábola da dracma, da ovelha, do Pai das misericórdias. E chama atenção, hein? Temos que prestar atenção neste detalhe, porque na Léxico Divina nós sabemos que nenhum detalhe, nenhuma palavra é despretensiosa. Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Por que destaco isso? Porque sabemos que o Monte das Oliveiras é, pois, aquele lugar onde o Cristo vai para rezar. E é neste lugar que ele faz a oração derradeira antes de ser entregue. Isso está presente nos sinóticos. Lucas chega a dizer que Jesus soa sangue no momento de sua agonia no Monte das Oliveiras. Mas se você observar, o Evangelho de João não fala desta agonia do Monte das Oliveiras. A teologia joanina tem uma outra maneira de ler a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz no Evangelho de João é mais enfatizada como um trono. Não é que não há sofrimento, não há derramamento de sangue, mas há uma espécie de ênfase maior a esta dimensão de um Cristo que elegantemente vai até a cruz. Portanto, não se enfatiza como nos sinóticos aquela agonia do Cristo. Chama a atenção que aqui se situa este Monte das Oliveiras, porque é no Monte das Oliveiras que o Cristo experimenta o que significa ser humano, torna-se solidário às nossas dores, ele reza ao Pai. E aqui, evidentemente, numa imagem muito plástica, numa cena tocante, ele se irmana com a condição desta mulher, não é? Esta mulher no Monte das Oliveiras, a oliveira que oferece o seu óleo na medida em que é esmagada. Há algo a ser oferecido nesse Evangelho. Pois bem, vamos a Isaías, no capítulo 43, estamos meditando, versículo 16. Assim disse o Senhor, o que põe no mar um caminho e uma trilha em águas fortes. Aqui, meu irmão e minha irmã, é uma reminiscência do Êxodo. Ou seja, Isaías, neste contexto do povo que está saindo do exílio da Babilônia, está recriando na sua narrativa aquilo que Deus realizou no grande evento paradigmático das Escrituras, que é a libertação do Êxodo. Ou seja, o mesmo Deus que com mão forte e braço estendido arranca a descendência de Abraão
e lhes coloca de novo no horizonte das promessas, pés a caminho em direção à terra prometida, como peregrinos da esperança. É o mesmo Deus que suscita, através dos lábios do profeta, a esperança que há de firmar os passos do povo que tem que sair do exílio da Babilônia. Portanto, está atualizando este êxodo. E nós também, hein? Temos que ver, durante o período da Quaresma, como nós também estamos passando da morte à vida, abandonando a escravidão para irmos à liberdade. Assim fala o Senhor, que abre o caminho pelo mar e a vereda em meio às águas. E aqui vejamos, não é? Porque no versículo 19 se destaca: eis que eu faço coisas novas, está brotando agora, não o reconheceis? Preciso estar atento, com lucidez, percebendo a novidade da graça divina que sempre se atualiza. Então é algo de novo. Portanto, ao retomar o êxodo, não é apenas uma simples lembrança, mas é uma atualização concreta, experimentada na vivência cotidiana da força salvadora e redentora do nosso Deus. Portanto, não uma simples recordação do passado, mas uma presentificação desta força de Deus que faz passar da morte à vida, andar sobre as águas. O Apocalipse vai dizer isso. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Portanto, penúltimo capítulo deste livro tão poético, tão fecundo. Eis que faço novas todas as coisas. No Cristo há uma novidade que se estabelece. E que novidade é esta? Não reconheceis? Sim, ponho no deserto, na Quaresma particularmente, atravessamos desertos, um caminho e correntezas, né, na área que não está habitada, na área desolada, não é? Na terra seca. Esse deserto, né? Guiados pela palavra de Deus, atravessamos desertos e assim o Senhor vai fazendo novas coisas antigas. Este atravessamento, insisto, que é a passagem da morte para a vida. Medite isso aqui, porque todos experimentamos em nossa existência catástrofes, todos temos situações limite, todos temos atravessamentos. Portanto, neste lugar, onde tudo parece morrer, temos que nos agarrar ao Deus vivo. No entardecer de uma realidade ou de uma expectativa, temos que deixar que a luz de Cristo seja um sinal. A luz de Deus, o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, lembra os Salmos. Então, passando da morte à vida, veja na sua existência concreta, ainda que seja numa pequena coisa, numa pequena enfermidade experimentada, no luto de alguém que você ama, numa desilusão, num pedido a Deus que você pode pensar que não está sendo atendido. Veja aí uma transformação, uma mudança, uma passagem da morte à vida. Porque o Senhor, Ele é especialista em sair de túmulos, Ele reconduz os cativos. E haverá um momento, nós cremos nisso, é ano da esperança, em que encher-se-á de sorriso mais uma vez nossa boca e nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, diz o Salmo. O Senhor pode mudar a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Negueb, deserto, o Senhor que num caminho deserto singra o seu horizonte de salvação. O Negueb que experimenta esse movimento quando vem as chuvas na parte alta, desce a água que vem arrastando tudo e trazendo também a fecundidade. Que os sofrimentos da sua vida presente, eles sejam fecundos. Fracassos, decepções, perdas, tendem a ser excelentes conselheiros. Quando nós fracassamos, quando não é exatamente como nós calculávamos, quando nossa resposta não é suficiente, aí temos que nos deixar surpreender por Deus. Medite isso, que o Senhor nos surpreenda com a sua graça. Estamos lançando a nossa semente com lágrimas. São as nossas lágrimas, a dor, o sofrimento que pode ajudar a irrigar a terra. Saímos chorando de tristeza, não há nenhum caminho neste mundo isento de chorar, temos nossos desertos, espalhando nossas sementes e vamos cantar de alegria, voltando, carregando os feixes. Essa é a nossa certeza. E aqui, mais uma vez, o Evangelho,
Jesus no Monte das Oliveiras. A oliveira é a oferta que a azeitona faz ao ser esmagada. Jesus ao Monte das Oliveiras para o encontro com o Pai, sendo solidário à nossa condição humana, atravessando paixões e angústias humanas. O Cristo que se fez homem como nós, e um atravessamento. Pela manhã, novamente, encontrava-se no templo, e todo o povo veio até ele, e sentando ensinava. Os escribas e os fariseus, estamos em João capítulo 8, versículo 3, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocaram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que essas tais sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Diziam isso, diz João, para colocar à prova, para terem um motivo para acusá-lo. Querem mostrar Jesus como usurpador. Jesus, porém, abaixou-se e começou a escrever com um dedo. Nos atenhamos, em primeiro lugar, ao versículo 5. A lei de Moisés nos mandou, de fato, está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. A lapidação. Agora, vejamos, não é? O Cristo que leva a lei ao seu pleno cumprimento, a lei que foi feita para o homem e não o homem para a lei. A lei mata, diz o apóstolo Paulo, o espírito da vida, portanto, não é sobre este ou aquele preceito, sobre o cumprimento desta ou daquela norma. Não se trata também, no outro extremo, de deixar de cumprir aquilo que a lei indica, porque é isso que nos irá garantir a salvação. Se trata de perceber que antes de tudo vem a graça, de que todos nós pecamos e estaríamos privados da glória de Deus, e por sua misericórdia, por sua graça, é que nós somos o que somos. A lei pode trazer uma estrutura de desespero, insistentemente lembra disso o apóstolo Paulo. E versículo 6, Jesus abaixa-se e começa a escrever na terra com o dedo. Claro, um detalhe como esse não se esgota, poderíamos despreender vários sentidos. Há pelo menos 70 maneiras de interpretar as Escrituras, lembram os sábios do Talmud. No entanto, quando nós vamos lá, a Jeremias, capítulo 17, versículo 13, temos uma luz para o que possivelmente este texto quer aludir. Porque lá em Jeremias 17, versículo 13, se sugere que escrever na terra, no pó, é um indício de esquecimento. Essa que é a ideia, entende? Quando nós vamos numa praia, quando nós, criança, né, desenhamos alguma coisa na terra, rapidamente, se vem uma chuva, um vento, às vezes passa um carro ou alguém, isso se apaga. Então podemos ler nessa perspectiva, no sentido unitário das Sagradas Escrituras, do Cristo que nessa atitude tão soberana, majestosa, mas também tão serena, está dizendo, né, da fragilidade da condenação que pesa sobre nós se nós estamos diante da graça. Quer dizer, todo pecado que nós porventura possamos ter cometido, toda a nossa fraqueza, tudo isso é pó, tão pequeno, tão incipiente diante da graça de Deus. E Jesus, então, abaixa-se aqui e diz, não é? Como se continuasse a interrogá-lo, continuam, levanta-se Jesus e diz-lhes: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Claro, podemos aqui deduzir que ninguém comete adultério sozinho. Pode ser até, se ela foi surpreendida em flagrante adultério, que aquele com quem ela adultera estava lá no meio deles, pronto para tirar a pedra. Por que não estava sendo lapidado? A pergunta de Jesus sugere. E para que cada um de nós possa olhar sobre si, porque também temos nós adultério em nosso coração. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele que é o novo Moisés, na perspectiva mateana, diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, não cometerás adultério, eu porém vos digo. Alguém que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério no seu coração. Então, não é uma questão externa, não é uma questão de uma mentira social, onde nós repreendemos no outro aquilo que a gente faz secretamente em nossos pensamentos. Não,
É sobre uma conversão verdadeira, íntima e profunda. Quem estiver dentre vós sem pecado, quem não for adúltero do amor de Deus, quem não se prostituir em nome daquilo que possui, então que atire a primeira pedra. Lucas vai dizer que os fariseus eram amigos do dinheiro, portanto, também cometiam pecado sendo usurpadores da lei de Deus. Eles também inchavam com as suas tradições vazias. Aqui vemos nesta cena plástica, quando eles vão embora um a um, saindo dos mais velhos, deixaram-no só com a mulher que estava no meio. Bonito isso, no centro, no meio, ao alcance do olhar de Cristo, abandonada pela mentira social, colocada à margem, como nós às vezes punimos nos outros as nossas próprias imperfeições. Ela estava no meio. Tendo Jesus se levantado, soberania, majestade, manifesta o seu poder na misericórdia, Jesus olha para ela e lhe diz: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela pode dizer, colocada no centro, tem espaço para dizer: ninguém, Senhor. Diz Jesus então: nem eu te condeno. Vai e agora em diante não peques mais. Nesta cena vemos o que o próprio Evangelho de João diz no capítulo 3, versículo 17. Com efeito, o Filho do Homem, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, diz os sinóticos, mas para procurar e salvar o que estava perdido. Portanto, é para salvar, é para procurar, é para alcançar. Deixemos que o Senhor nos alcance com esse olhar de misericórdia. É tempo de reerguer-nos nesta quaresma. Ninguém te condenou e eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Claro, há um apelo à conversão. Não se trata de um salvo-conduto para fazer aquilo que lhe apetece. Não se trata de ser conivente com o pecado. Quem ama, e tanto mais Deus, tem que ter um ódio ao pecado, porque o pecado é morte. Mas tem que ter uma misericórdia, uma abertura, uma complacência profunda pelo pecador. Assim, garantindo-lhe esperança e salvação, apelando à conversão, vá, não peques mais, a cada um de nós, tenhamos um ódio, uma rejeição a tudo aquilo que nos afasta de Cristo, do seu olhar. Ao dizer vá e não peques mais, o que Cristo apresenta? A garantia de uma vida nova. Agora, ela e cada um de nós, esta mulher, que devo situar não é Maria Madalena, como nós tendemos a interpretar, seguindo uma tradição agostiniana e também de São Gregório, não é Maria Madalena, não se fala de Maria Madalena na perspectiva de adultério, essa mania nossa de imaginar que as questões relativas às mulheres estão sempre ligadas à coisa da cintura para baixo, não é Madalena? De Madalena se diz que dela saíram 7 demônios e que estava ao pé da cruz. Esta mulher, esta personagem misteriosa, tem a garantia de uma vida nova que só a graça pode nos conceder. O Senhor nos diz nesta hora, vá, não peques mais, não estamos amarrados nem ao julgamento dos outros, nem ao peso dos nossos pecados. Vamos então a Filipenses, não é? Filipenses, no capítulo 3, versículo 8, considero tudo perda, por causa da supremacia do conhecimento de Jesus, meu Senhor, porque em tudo deixei, deixe, considero tudo lixo, tudo é pó, a fim de ganhar a Cristo e ser me encontrado unido a Ele. Bonita essa consciência do apóstolo Paulo. Ganhar a Cristo e ser me encontrado unido a Ele. Considero tudo lixo, diz o apóstolo Paulo, para conhecê-lo, versículo 10, como o poder de sua ressurreição e a comunhão nos seus sofrimentos, sendo conformado em sua morte, ou seja, na comunhão com Cristo, unido aos seus sofrimentos. Meditamos a paixão do Senhor não por prazer diante da dor, não somos masoquistas, mas entendendo que em nossa vida vai se atualizando a entrega do Cristo e nós também vamos nos entregando, porque o amar e salvação é amar, dá trabalho, impõe sacrifícios. Para amar a Deus, algo de nós vai sendo deixado, o que é lixo, é claro, e vamos alcançando recompensas maiores. Deixamos, não pecaemos mais. Versículo 11, para ver se alcanço a ressurreição dos mortos.
Não que eu já o tenha recebido ou já seja perfeito. Prossigo, no entanto, para ver se alcanço, uma vez que fui alcançado por Jesus. Olha que coisa linda isso. Já fomos alcançados, a salvação. Fomos redimidos pelo Cristo, justificados. Mas a salvação deve ser uma resposta que nós damos. Portanto, se a redenção é uma coisa que nos é concedida, a salvação é experimentada numa vida onde continuamente vamos abandonando aquilo que é lixo, crescendo no conhecimento de Cristo e na comunhão com Ele, nos sacramentos, na oração, na Santa Missa, na meditação da palavra. Então, o apóstolo corre, quer dizer, é uma vida buscando viver segundo a vontade de Deus. Persegue porque deve alcançar uma vez que já foi alcançado. Então, a redenção já fomos alcançados pelo Cristo, mas para sermos salvos temos que correr, pernas para quem te quer, para sermos nós também aqueles que alcançam o Cristo. E aqui, versículo 13, irmãos, eu mesmo não penso ser alcançado, repito isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás, diz o apóstolo Paulo, Filipenses 3, versículo 13, avanço ao que está adiante, sigo, não é? Para essa meta, prossigo, para o prêmio da vocação que vem do alto, de Deus, em Cristo Jesus. Esquecer, deixar o que fica para trás, lançar-se em busca do prêmio que vem do alto, nossa vida está escondida em Cristo, este prêmio é Jesus Cristo. Que alegria podermos estar neste momento desfrutando da graça divina. Esqueça, deixe para trás o que é lixo. Vá, não peques mais nesta hora. Alcance o Cristo, Ele já te alcançou com a sua graça. E pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade, de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, invoque sobre sua vida, sobre seus caminhos, a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, ela desça e permaneça para sempre. Nosso agradecimento à família dos devotos da Mãe Piedade, sem a qual não podemos continuar evangelizando. Faça parte desta família, seremos muito gratos. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.